Ok, aqui. Depois é melhor voltar aqui, senão vamos esquecer. Ok. Depois. Então, a aula 2 é sobre classificação de objetos. O que é classificação de objetos? Classificar objetos tem o seguinte processamento. Então, vocês partem de uma imagem qualquer, tem um objeto, uma imagem com um conjunto de imagens. Vamos dizer que vocês têm uma imagem, depois tem aqui este. Tem uma imagem diferente. Depois, o próximo passo é fazer algum tipo de pré-processamento, minimizações, e por aí fora, fazer um por aqui, pré-processamento. E mais importante, isto depende do leio. Ou seja, vocês, depende do leio, faz o quê? Esta imagem e, assumindo que esta imagem já está preto e branco, que é os objetos todos a branco e tudo o resto é preto. Nesta imagem, nós vamos ter um chamar encaminhar, e todos os sítios de um objeto disserem tudo lá. Certo. O BW permite disparar a imagem fazendo o quê? Fazendo o seguinte: ele pega a imagem e devolve uma imagem real. Vocês já sabem que tem no sítio onde está cada um dos objetos o label correspondente a esse objeto. Por isso, temos o primeiro objeto que é o label igual. Sendo o segundo, o label igual a 2. Ok? Isto nós já fizemos na aula passada, mas de qualquer maneira, fica só para reforçar. Depois, tendo visto, o que nós fazemos é conseguir separar cada um dos objetos de uma máscara, que eu chamo de MK igual a 1 para o objeto 1 e MK igual a 2 para o objeto 2. Que é só fazer L igual a label correspondente do objeto. Por exemplo, se fizermos MK1 igual a L igual a 1, temos esta imagem. Esta imagem é uma máscara, é a mesma máscara, e por isso é muito lógico. Quer dizer que eu tenho um no sítio onde está o objeto e 0 em tudo o resto. No caso do segundo objeto, também é uma máscara, e por isso faz a diferença. Não tenho dois no sítio onde está o objeto. Eu tenho um no sítio onde está o objeto e 0 em tudo o resto. É uma máscara do objeto. Ele classifica as imagens, o que está à esquerda lá em cima é a primeira, não é isso? Mas não é classificar, isto é separado. Sim, mas como é que ele numera que essa é a primeira e outra é a segunda? Isso é lá. É pela ordem dele, não faz assim. É pela ordem que está aí. Não começa a calcular, assim não calcular. A esquerda para a direita. Por acaso, isto É o primeiro que só ser um pouco calcular isto. Isso é um caso. Mas vamos fazer exercício já vai ver. Então, depois disto, nós temos então uma imagem com um objeto separado de tudo o resto. E com uma imagem onde só temos um objeto, nós podemos calcular propriedades dessa imagem se formos que as propriedades dessa imagem são propriedades desse objeto. Portanto, por isso é que é tão importante conseguir separar os objetos um por imagem. Como é que isso se faz? Ok, fazemos isto assim e depois podemos calcular várias propriedades. Neste caso, eu escolhi aqui a área. Okay? Vamos dizer agora que eu quero usar a área como propriedade de interesse. E então o que eu faço é calcular a área para o primeiro objeto. Como é que se calcula a área de uma imagem? NNZ da imagem. Número de pixels não zero. Como eu sei que na imagem só tem um objeto, o número de pixels não zero da imagem será o número de pixels não zero do objeto. E a mesma coisa aqui para o outro objeto. Vamos só dizer uma questão de. Como é que se diz? Só para o exemplo que estamos aqui a usar, que o objeto parafuso, este aqui, este T,
tinha 20 pixels de área normalmente. E o objeto círculo, vamos chamar porta, tinha 70 pixels de área. Okay? Toda esta parte que vem até aqui é o chamado treino. No treino, o que eu estou a fazer é calcular quais as minhas classes de referência, ou seja, eu quero classificar. O que é classificar? É dizer para cada objeto a classe de pertence. Então eu tenho um trabalho prévio que se chama treino, que é calcular para cada classe, neste caso as minhas classes são parafuso e porta, para cada classe eu tenho que calcular uma referência. Foi isso que eu fiz. Tenho uma imagem, por acaso, que tinha um parafuso e uma porta. Isto a assumir que isto é um parafuso feito e porta feito. Portanto, a área que eu calculo vai ser a área de referência dos parafusos. E a área que eu calculo para este círculo, nesta porta, vai ser a área de referência para as portas. Ou seja, toda esta parte é um treino. Eu estou a calcular os valores de referência. Valores de referência para o descritor escolhido e as classes que estou a usar. Então, depois disso, o que é que nós temos que fazer? O que é que normalmente se faz? Depois disso, normalmente se faz é o seguinte: nós temos uma nova imagem onde nos vão aparecer um tipo de objetos. E nós queremos saber quais são esses objetos. E isso é que é classificar. Ora, o que é isto? Okay? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte: para uma dada imagem, nós fazemos exatamente o mesmo processo que fazemos para o treino até aqui. Ou seja, nós vamos também pré-processar, fazer o double e depois obter uma imagem separada para cada objeto. Okay? Aqui temos o double. Portanto, aqui já foi o resultado do double. Porquê? Porque já temos aqui este primeiro objeto que só tem um, este que só tem dois e este que só tem três. Depois separamos cada um dos objetos. E vamos para cada um dos objetos calcular a propriedade que estamos a usar, neste caso a área. Portanto, eu pego este objeto e digo: olha, isto é X. Pego este e olha, tem mais 22. Tem mais 25. Ok? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter as distâncias do objeto em relação à propriedade que eu tenho, que é a área, a cada uma das classes. Portanto, eu aqui vou calcular a distância, a diferença de área para o objeto, em relação ao parafuso. E depois vou calcular a diferença do objeto, da área do objeto, em relação ao parafuso. Portanto, aqui faria 20 foi a área do objeto, 20 que é a área de referência do parafuso. Dá assim. No caso da forma, eu faço 15, que é o valor do objeto, menos o 70, que é o valor de referência para a forma. Dá 55. E por aí fora. Então, eu vejo o objeto, eu tenho uma distância para o fundo, a referência, e uma distância à parte da referência. Vejo o objeto, eu tenho uma distância ao parafuso de referência, e uma distância à parte da referência. Para simplificar, pode dizer que este objeto é o fundo do ângulo forte. Isso é que é critério. Mas eu agora posso olhar para aqui e dizer: olha, a distância é menor que esta. Ou seja, este objeto tem uma distância entre essa área mais pequena em relação à área da referência do que a área da borda da referência. Por isso, então, já é esse número. Portanto, eu posso simplesmente aqui usar o mínimo. Eu posso ir usar. E só olhei aqui para a classificação. Nós vamos fazer isso no segundo vídeo, ok? O primeiro dos quais não vai falar da classificação, só vai falar desta parte toda aqui de pré-processamento até chegarmos à separação dos objetos. Então, exercício 1. Eu vou tentar ser rápido para ter tempo para aqueles que realmente interessam, para eu ter uma ideia. Quem é que fez o exercício 1 ou tentou fazer em casa? Levante lá o braço. Ok? Você está a olhar para... Sim ou não? Se tentou fazer o exercício 1 ou se conseguiu? Sim? Okay. E então, exercício 1. Vou só mostrar mais ou menos o que é que eu fiz. Portanto, esta parte aqui é sobretudo aquilo que eu chamei aqui de pré-processamento. Toda esta parte de a minha imagem limitada, tipicamente tem que ser pré-processada antes de desenvolver o apoio. Mas não falo muito deste pré-processamento. Ora, reparem. A primeira imagem que eu tenho é da figura 1. Está aqui. É uma imagem original.
Obviamente que eu preciso olhar para pegar nesta imagem e binarizá-la. Então eu aqui na linha 50 estou a fazer a binarização. Okay? E também uma inversão com um NOT, porque neste caso os objetos são mais escuros do que o fundo e eu quero sempre os objetos claros do fundo preto. Depois, na linha 53, eu faço um fill do holes. Antes disso, vamos ver a binarização. Aqui está o resultado da binarização. Vocês podem ver que já conseguimos extrair os objetos, mas há objetos, como por exemplo esta porca aqui onde eu estou a fazer zoom, que está cheia de buracos. Portanto, uma das coisas que dá jeito é encher os buracos dos objetos. Vai encher não só estes buracos aqui, que eram não desejados, mas também os furos das porcas em si. Portanto, o resultado da linha 53, que é o fill holes, e fill holes, dá isto. Ok? Já tenho então os meus objetos cheios, sem buracos. Depois faço um IM Clear Border, que está aqui na linha 56. O que é que faz o IM Clear Border? Limpa os objetos que estão na periferia. Qual é a razão para isso? A razão para isso é que a maioria dos escritores de 9 anos, não podemos usar a área ou outro, a maioria deles olham para o objeto como um todo. Imagina o que é que acontecia se eu tivesse aqui, já estava a terminar, se eu tivesse aqui um quarto objeto para detectar. E não era uma porta, mas era meio um quarto de porta. Estava a ser visto a meio. Se eu fosse considerar este objeto, ia calcular a sua área. Eu tinha aqui mais um lugar, calculava a sua área, tinha aqui a área. Só que como isto é um quarto de porta e não uma porta, havia que ter uma área de género de 15. Ora, este 15 é muito mais parecido com a área de referência do parafuso completo do que uma porta completa. Portanto, eu ia achar exatamente que isto aqui era um parafuso. O problema que estava subjacente era o facto de eu estar a mudar um objeto sem o ver completamente. Portanto, um objeto que estava na borda da imagem. Ou seja, tipicamente fazemos sempre a eliminação de objetos que estão na borda das imagens, porque sabemos que o cálculo das suas propriedades não vai ser definido. E então, a linha 56 faz exatamente isso. O Clear Border resulta nesta imagem que já não tem objetos na borda. Okay? Depois ainda fazemos algumas coisas do género erosão. Está aqui no 59 uma erosão. Podemos ver o que é que faz. A erosão serve para limpar objetos muito pequeninos que estejam por aqui, tipo pixels quase isolados. Eu acho que aqui nem se nota diferença nenhuma. Eu estava a contar 3. Ok, pronto. Qual dessa porta que está aí embaixo? Essa aí do lado direito. Do lado direito? Essa mesmo. Tem um pico, no meio de mim parece um pico assim. A mim já não sei. Mas pronto, mas façam a erosão também podem fazer sem problema. E finalmente os shrinks já sabem para que é para encontrar os centros dos objetos. Mas basicamente, isto é aquilo que eu chamo de pré-processamento. Pode ser este, pode ser outro qualquer. Isto é tipo cozinhar. Vocês vão experimentando, mais para a direita, mais para a esquerda, e depois logo vão vendo se a coisa fica melhor ou fica pior. Okay? Depois disso, o que nós queremos, quer dizer, eu aqui... Pois esta de representar cada objeto isolado eu vou fazer mais à frente, portanto nem sequer vou perder tempo com isso, ok? Só me interessava era esta parte do pré-processamento. Alguém tem dúvidas neste pedaço de código que eu mostrei aqui? Não? Ok, então... Tire-me aí a som, por favor. Então, agora, vamos passar ao exercício 2. No exercício 2 nós vamos fazer uma segmentação por categorias, ou seja, vamos fazer uma classificação. E a ideia é conseguirmos perceber se estes sinais de trânsito são círculos, quadrados ou triângulos. Para isso, temos que definir uma propriedade. Há bocado eu falei da área, ali no quadro. Mas se eu usasse a propriedade área, não ia ajudar muito. Porquê? Porque eles têm todos mais ou menos a mesma área. Okay? Portanto, a escolha das propriedades que se utilizam depende de caso para caso, de aplicação para aplicação e das classes que nós estamos a tentar separar ou classificar. Neste caso, uma propriedade que dá muito jeito é a chamada circularidade. A circularidade é um rácio entre o perímetro e a área
E ao fim e ao cabo mede quão parecido com um círculo um objeto é. Então, primeiro ponto, vamos fazer o pré-processamento. O que nós queremos é passar desta imagem que temos aqui a uma imagem onde temos a máscara de cada objeto. Ora, eu vou fazer um copy-paste disto. E depois vou pôr aqui. Portanto, deixa-me fazer assim. Paste. Deixa-me só vir aqui ao exercício 2. Portanto, já estamos no 2. Ora, o traffic signs.jpg, portanto, traffic signs. Ok, então se vocês olharem para isto, por acaso a receita do exercício anterior funcionou que nem ginjas. Já temos isto bastante bem. Ora, reparem que este aqui era o mais problemático, porque se vocês virem, eu vou correr outra vez. Se vocês virem aqui as primeiras imagens, portanto, esta é a primeira, esta é a segunda, depois de binarizar. Reparem que este aqui está cheio de contornos. Depois, quando eu for para a terceira imagem, eu já consegui encher os buracos, isto é o fill holes, mas continuo com estas coisas aqui, estes penduricalhos aqui a chatear. O Heroes ajuda muito a deitá-los fora, okay? Que é o que aparece aqui na figura 5. Portanto, o Erode, aquele último passo, ajudou a deitar isto fora. Normalmente, quando se faz uma erosão, esta erosão, ao fim e ao cabo, o que fez foi diminuir os objetos. Porque a erosão emagrece os objetos, não é? Se vocês, por exemplo, tivessem a usar um critério da área, isto ia alterar as vossas propriedades, porque vocês fazem emagrecer os objetos e depois é que vão ver a área deles. Portanto, tipicamente, depois de uma erosão, nós também fazemos uma dilatação, que é para tentar recuperar mais ou menos o tamanho standard ou original dos objetos. Portanto, tipicamente aqui também fazemos uma dilatação, se bem A, B, C, D, E, F. Se bem que, sinceramente, aqui acho que não faz diferença nenhuma. Mas... EM dilate. Ok, esta sim é a final. Na verdade fez um bocado de diferença, porque se repararem, este círculo aqui da direita é um bocadinho maior do que o círculo da esquerda. Portanto, nós tínhamos emagrecido os objetos e eles agora estão um bocadinho maiores. E isto é o que eu chamo de pré-processamento. Portanto, eu vou comentar toda esta parte de mostrar figuras e por aí fora, porque a única coisa que me interessa aqui é a imagem final, que eu posso mostrar aqui com o title image, okay, ou traffic signs. Ok, já só tenho uma imagem que é esta. Fixe. Agora, o que é que eu preciso fazer? Portanto, isto aqui é a parte do pré-processamento. Eu vou pôr aqui pré-processamento. Depois, o que é que nós fazemos? Depois nós temos que separar os objetos e calcular propriedades para cada objeto. Então, agora há duas funções. Uma MATLAB provavelmente vão ser aquelas que nós vamos usar mais, que é aquela que vocês já conhecem, que é o VW Label. Esta permite-nos separar os objetos da imagem F. Neste caso chama-se a imagem F. Portanto, isto é aquilo que está ali escrito, VW Label, ok? O que obtém a imagem L. Depois, nós podemos separar isto e calcular a propriedade de cada um. Ou então podemos usar uma função do MATLAB que faz isto já logo automaticamente. Essa função chama-se Region Props. Então, o Region Props vai estimar para todos os objetos de uma imagem, assumindo que eles estão numa imagem black and white e que os objetos são brancos e o fundo é preto, um conjunto de propriedades que podem ser muitas. Por exemplo, podem ser estas aqui. Okay? Ou seja, eu vou dizer assim, olha, pegas na minha imagem L e vais calcular as propriedades circularity.
Circularity. E eu também vou querer uma chamada centroide, vai-me dar jeito. Portanto, vou pô-la também. O region props devolve uma estrutura de dados que eu já vou falar a seguir dela, que é o S. Okay? Eu chamei-lhe S. Portanto, este region props vai calcular a circularidade e o centroide de um conjunto de objetos, que são os que estão na imagem. E o que é o S? Se eu escrever aqui S, ele diz assim, olha, structure array with fields, com os campos centroide e circularidade. E diz ali 21 por 1. Porquê 21 por 1? 21 por 1 porque nós temos 21 objetos. Portanto, o que ele está a dar, na verdade, é o centroide do primeiro objeto, do segundo, do terceiro e por aí fora. Como é que nós podemos consultar esta estrutura? Nós dizemos assim, S do sétimo objeto, ele diz, olha, tens o centroide e tens a circularidade. Eu quero a circularidade. E ele mostra ali. Portanto, estas estruturas de dados em MATLAB são muito úteis e eu vou-vos dar aqui um exemplo de porque é que elas devem ser usadas. Imaginem vocês querem, num programa qualquer, detectar pessoas. Então, para cada pessoa, vocês vão ter a idade, que será 14, vão ter a altura, que será 1.8, vão ter o peso, que será 50. Ok? E a forma de representar a informação neste caso é uma variável para cada tipo de informação. O problema disto é que se eu tiver não uma pessoa, mas várias, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma segunda variável, idade 2, altura 2, peso 2. E aqui com valores diferentes, porque esta pessoa já vai ser diferente, certo? E depois se me aparecer outra, lá vou eu ter que criar mais 3 variáveis. E por aí fora. Portanto, vocês já estão a ver que esta não é a solução ideal. Porquê? Porque eu estou a ficar com um conjunto de variáveis gigantesco. Depois tenho que me lembrar do nome delas todas, grande confusão. A melhor maneira de fazer isto é colocar tudo dentro de uma estrutura de dados. Ou seja, eu chamo-lhe sempre S só porque S, quer dizer, sim, pode ser S só porque S é a primeira letra de structure, mas se quiserem podia chamar assim person. Portanto, como é que eu represento uma pessoa? Represento, reparem que eu ponho o ponto para dizer que vai ter um campo dentro desta estrutura, idade, igual a 14. Person, ponto, altura, igual a 1.8. E person, ponto, peso, igual a 50. Ou seja, isto é uma forma alternativa muito mais interessante de representar a informação em relação à das variáveis soltas. Se eu fizer aqui o rules, vocês têm altura, altura 3, altura 2 e não sei o quê, e depois tem aqui o person. O que é que o person tem? Olha, tem uma idade, uma altura e um peso. Qual é o peso da person? É 50. Estão a ver? E se tivermos várias pessoas, como é que se faz? Ora, isto é uma estrutura. Se tivermos várias estruturas, temos um array de estruturas. Como é que isso se faz? Para a pessoa 1, eu vou dizer que a pessoa, eu agora já não vou chamar person, porque não faz sentido, vou chamar S, estrutura. Eu vou dizer que o S na posição 1, porque é para a pessoa 1, vai ter uma idade, uma altura e um peso. E na pessoa 2, só tenho que dizer que também tem uma idade, uma altura e um peso, que são diferentes. No caso da 2 era 70, 1.4 e 17. Qual é a grande vantagem disso? É que todas as características das pessoas estão contidas numa única variável S, que neste caso já tem 1,2, estão a ver ali, 1 vezes 2, quer dizer que já tem duas posições. Se eu disser assim, qual é as características da primeira pessoa? É isto. Qual é a idade da segunda? 2, ponto, idade. É aquilo. Ok? Portanto, a utilização de estruturas é muito útil para organizar melhor a informação. Os programas ficam mais simples, na minha opinião. Dito isto, vamos voltar aqui. E ver então como a MATLAB está a calcular o S com o region props e nós lhe pedimos para calcular circularidade e centroide de uma imagem que tem 21 objetos.
Portanto, ele devolveu uma... Assim, vamos correr outra vez. Ele devolveu uma estrutura S com 21 posições. Uma estrutura não. Um array de 21 estruturas. Se eu for ver, por exemplo, o 17º, ele tem um centroide e uma circularidade. Ok? O que é que nós podemos fazer agora? Usando esta ideia das estruturas, nós agora vamos iterar nas estruturas. Reparem que eu aqui, a minha estrutura tem 21 posições. Se eu fizer size de S, tenho 21 e depois 1. Portanto, isto é um vetor. Se eu quiser a primeira posição do vetor, digo size de S,1. Portanto, com o size de S,1 eu consigo extrair o número de objetos ou o número de estruturas. Eu posso dizer assim, for k igual a 1 até size de S,1 e assim estou a iterar todos os objetos. Ok? Depois, teria de, por exemplo, vamos desenhar apenas para cada objeto o seu identificador. Então, como é que nós fazemos isso? Primeiro, precisamos de desenhar em cima do centro. Portanto, eu queria pôr aqui um 1, depois ali um 2 e por aí fora. Um 2 depende do número que ele escolheu. Então, primeiro tem que ir buscar o x e o y. Ora, reparem que eu tenho aqui o S. Do objeto 4, por exemplo, tem um centroide. Se eu fizer ponto centroide, ele devolve-me este vetor. Se eu for buscar a primeira posição deste vetor, eu vou buscar o 36, que é o x. Portanto, o x não é mais do que o S do k-ésimo objeto, centroide 1. E o y é o S do k-ésimo objeto, centroide 2. Depois vou usar uma função chamada text, que me permite escrever em cima de uma imagem. Eu dou o x, dou o y e dou o texto que quero escrever. Ou seja, vou copiar isto. Então eu agora vou dizer assim, text, xy, olha, as minhas variáveis já se chamam xy, nem preciso mudar nada. E agora, qual é o texto que eu quero escrever aqui? Olha, quero escrever um texto que vai ser uma combinação de obj, espaço, e depois o número do objeto, que é o que está na variável k. E por ser numérica, tenho como ter para string com a função num do str. Então, se eu correr isto, qual é o texto gajo? Oi? Então. É aquele que fez na outra? Fez aqui, não sei porquê. Deixa-me apagar esta. Ok? Agora sim. Estou a ver ali, diz ali, OBJ, só que como está a preto, a certa altura sai fora. Portanto, primeira coisa, vamos mudar a cor. Tem aqui, o texto tem uma propriedade chamada color, que nós podemos mudar para vermelho. 1, 0, 0. Já temos aquilo a vermelho. Depois, as letras estão muito pequenas. Muda-se a propriedade, font size, para 12. Pronto, já temos aqui os objetos. A sua pergunta de há bocado, como é que ele procura? Você pode ver aqui como. Para que o objeto 1 é o círculo, o objeto 2 é este círculo aqui. Porquê? Porque este círculo está um bocadinho mais à esquerda. Então foi apanhado antes do triângulo de cima. E a mesma coisa para o quadrado. O quadrado ficou o 3 aqui. Portanto, vocês não podem contar com os objetos estarem ordenados de uma forma perfeita. É a ordem que ele quiser. O vosso programa tem que se adaptar a uma ordem não conhecida. Não percebi? Não parece. Os mesmos? Como assim? Ok, aparece no está fora. Quais números? Sim, porque temos a mensagem que estamos a escrever está muito grande. Os números estão ali, não se vê, eles entram para dentro do preto, mas eu vou pôr isto maior que assim já se vê. E agora, já vê números? Pronto. Ali realmente não se vê nada, aquilo é horrível. Pode-se pôr, sim, posso tirar daqui o OBJ e fica só o número. Está bom assim? E você ainda pode dizer, mas ainda está a sair. Eu digo, opa, já me está a chatear, mas pronto. Mas eu vou dizer assim, mas o centroide anda menos 5 para a esquerda.
Está melhor? Pronto, isto são os números dos nossos objetos. Agora, abaixo dos números, nós podemos, por exemplo, escrever a circularidade de cada um deles. Que era a propriedade que fomos calcular, lembram-se? Então, como é que eu escrevo aqui várias coisas? Em vez de eu pôr aqui apenas uma coisa, eu faço... portanto, eu vou escrever aqui text igual text to write é igual a... Para já nós tínhamos isto, não é? Vou pôr aqui text to write. Ou seja, onde é que eu me enganei? Pronto, só pus isto numa variável, mais nada. E agora, o que eu disse é, se devemos querer fazer, também escrever lá a circularidade, depois escrevemos numa linha abaixo, vamos fazer um cell array. Portanto, se isto for assim, com chavetas, cada elemento do cell array é posto numa linha diferente. Portanto, na linha de baixo eu vou pôr a circularidade. Como é que eu vou buscar a circularidade do meu objeto K? S K.circularity. Já está. Isto tem que ser convertido para texto. Pronto, agora já temos o número do objeto e na linha de baixo a sua circularidade. Então agora peço-vos que tentem analisar comigo estes valores de circularidade. Por exemplo, para o primeiro objeto, que é um círculo, o primeiro é o que está no canto superior esquerdo, nós temos uma circularidade de 0.99. Faz sentido, porque se aquele é parecido com um círculo, o valor de circularidade vai ser muito próximo de 1, que é o valor de referência para o círculo. Depois o triângulo é 0.70. O outro a seguir, o número 3, é 0.97. E por aí fora, se vocês analisarem tudo, podem ver que círculos para cima de 0.9, quadrados mais ou menos à volta do 0.8, 0.7, e triângulos, digamos que sempre abaixo de 0.7. Ok? O triângulo tem ali 68, 69, por aí fora. Portanto, nós podemos agora fazer a tal classificação. O que é a classificação? É tomar uma decisão. Então, agora vou fazer a classificação. Que é tomar uma decisão sobre de que tipo cada objeto é. Ou seja, eu não consigo pôr acentos aqui. Então, como é que eu vou tomar esta decisão? Vou percorrer todos os objetos. Mais uma vez. Quer dizer, eu podia tomar a decisão já aqui. Vou fazer já aqui. É mais fácil. Vou fazer aqui. Tomar uma decisão, então. E depois aqui desenhar. Então, como é que eu vou tomar uma decisão? A única coisa que eu tenho que dizer é, olha, eu sei que os meus triângulos, já vimos há bocado, estão todos abaixo de 0.7 em termos de circularidade. Portanto, eu posso dizer assim, se este objeto K tiver uma circularidade abaixo de 0.7, então o meu objeto K, o valor estimado da classe que ele é um triângulo. Certo? Portanto, só criei uma variável chamada Estimated Class Triangle. Else if, se a circularidade deste objeto K for menor do que 0.9, ou seja, quer dizer que é menor que 0.7 e menor que 0.9. Então, ou melhor, quer dizer que não é menor que 0.7 e é menor que 0.9. É o que ele quer dizer. Então, sei que é um quadrado. Finalmente, todos os outros casos, eu sei que é maior que 0.9, são os círculos. Nem preciso escrever a condição, basta-me ser um else. Põe aqui um circle. Ok? Com isto já consegui calcular a classe estimada para cada objeto. E só tenho é que desenhar aqui a classe estimada. Portanto, no texto para escrever, eu vou dizer assim, a circularidade e depois também a classe estimada. Ou seja, aquilo que eu acho que ele é. Se eu correr isto,
Vocês podem ver ali que ele diz por baixo o que é que acha que cada objeto é e a coisa até bate certo. Acerta sempre. Pronto, isto seria então o exercício número 2. Agora aqui o limite, fizemos 0,71. E agora, está melhor? Que agora já não se engana. Vê lá se encontra mais um erro. Pelo menos aquilo que você assinalou já não está aí, já está a acertar. O seu está a dizer que... Partilha o ecrã, pá. Partilha o ecrã. Oh, deixa lá ver. Então, é tudo círculo, 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 quadrado. Ok, então, se a circularidade for menor que 0,7, parece-te. É assim, Daniel, é impossível um gajo programar sem ver o código. Você está a esconder o... Exato, eu preciso ver o código todo, mano. Mas também preciso ver a imagem. Por isso, você vai ter que arranjar maneira... Isso. Então, deixa lá ver o código. Você estava a dizer qualquer coisa, não sei... Isso não tem a ver com o Daniel, pois não? Para já. Ou está a falar do código dele? Está bem, está bem. Então já vamos, Nuno. Deixa-me primeiro olhar aqui para porque é que ele está a ter este problema. É que ninguém é triângulos. Porque os seus triângulos vão para 72, 71, está a ver? Olha aquele triângulo de baixo. Está 72, 71. Então o 73, ou 74. Já está melhor? Pronto, depende do caso e depende do seu pré-processamento. Você provavelmente engordou mais os triângulos ou menos do que eu, está a perceber? Ok, agora vamos ao Nuno. Oh, Nuno, explique-me lá, deixe-me partilhar e tente-me explicar o que é que você estava a dizer outra vez. Pois, só Esse que não conheço. Vis com o Z ou com S? Não sei se tem. Não tem, mas você instalou, foi? Não. Não diz labels escreve mal ou não? Não vale a pena. O texto de logo não é isso. Por exemplo, se você usar these labels, você não fazer com você código, não está bem disso. É melhor usar o texto que é standard. Vou aproveitar para fazer a chamada. Ora, chamada. SPP IP3, ok.
Desculpa, vocês estavam se calhar a olhar para o código, depois. Eu faço a chamada aqui no tablet. Vai. Vamos considerar o nome de ocupação. Não dá. Eu faço aqui, não se estresse. Então, deixa-me lá ver aqui se eu consigo. Não é isto. Vem aqui, pá. E... Ok, então Ricardo está cá, Joana Simões não está, Daniel está cá, Nuno está cá, Bernardo Santos não está cá, pois não? Jaime também não, João Valinha, é você, ok? Está diferente aqui. David Portela, não? Diogo Santos, está ali. Frederico Martins não está, José Cunha está aqui. Depois Nuno para mim, Fábio está, Magda está, Bruno Amaral não está cá, Miguel Santos é você, Henrique Carrapiço não está cá, David Ferreira também não, e João Figueiredo está aí. Ok. Ainda precisam de tempo ou não? Já está? Ok, vamos à próxima então.